1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Hoje não seguiremos aquilo que temos partilhado, domingo após domingo. De alguma forma, o Espírito Santo tem incomodado meu coração, então abriremos um parênteses dentro das meditações que temos aos domingos, para fazermos aí uma reflexão a respeito da condição da Igreja do Senhor em nossos dias. Então, entendo que, de alguma forma, o Senhor incomodou o meu coração com relação a isso. E de tema para essa mensagem, para nos ajudar, é a respeito da profanação da Igreja e o juízo de Deus sobre sua casa. Porque esses são os dias que nós estamos vivendo, de maneira lamentável, aquilo que tem acontecido com a Igreja em nossos dias. De uma forma ou de outra, creio que o Espírito Santo continuará falando aos nossos corações a respeito da realidade espiritual da casa de Deus, da Igreja de Cristo, a Igreja que possui um caráter espiritual. A Igreja, ela é celestial, a Igreja não é terrena, a Igreja é celestial. É o seu caráter. A Igreja é o lugar onde Cristo habita e manifesta. Nós acabamos de entoar um cântico, que é um cântico, mas é uma oração um tanto séria. Porque se nós pensarmos bem no que cantamos, nós estamos, na verdade, suplicando algo, como se o governo de Cristo está fora e não dentro. E quando nós olhamos para a Igreja em nossos dias, de fato, este é o sentimento, que o governo de Cristo está fora, porque o homem assumiu o governo. Irmãos, no que concerne algumas coisas para antecipar, e uma delas é o governo de Cristo, Cristo nunca deixou o seu governo. Ele nunca deixou de ser cabeça da Igreja, ele nunca perdeu o seu governo. A questão é que o homem ocupou o lugar do seu governo. Cristo não perde as coisas que é pertencentes a Ele e a Deus. Porém, o cântico que nós cantamos é uma súplica. Toma o teu lugar de governo. Então ele está fora. É uma súplica pedindo que o Senhor assuma o seu lugar de governo. Quem está cantando é a Igreja. E esse cântico é um cântico bem popular, cantado também aí afora. E de fato, se nós meditássemos então no que cantamos, haveria mais temor nos nossos corações. E talvez realmente seja esta a oração para os nossos dias. Toma o teu lugar de governo. Desde o dia da cruz, da morte, da ressurreição de Cristo, e o envio do Espírito Santo sobre a terra, Ele é Senhor e governa sobre todas as coisas e governa a Igreja. O governo de Deus foi confiado a Cristo, o governo de todas as coisas, e quando Ele foi exaltado no seu trono, Ele assumiu o governo como cabeça de um corpo da Igreja. Então Ele governa, não está fora do seu governo, mas o homem tomou o lugar deste cabeça. E aí nós vemos todo tipo de ruína, e de desajuste, e de profanação. É uma palavra que nós vamos considerar hoje, nesse tempo de meditação. Então o tema será esse, a profanação da Igreja e o juízo de Deus sobre a sua casa. Porque sempre que a Igreja profana o nome do Senhor, Ele profana a casa de Deus. Porque a casa de Deus pertence a Deus. Assim como a mesa do Senhor é a mesa do Senhor. Pertence a Deus e não à Igreja. A Igreja usufrui dela, mas a mesa é do Senhor. A Igreja é do Senhor. A casa é do Senhor. Profanar o nome do Senhor é profanar a casa de Deus, a Igreja de Deus. Então é sobre isso, com a ajuda do Senhor, com muito temor no meu coração, porque talvez irei mencionar algo que precisamos da dependência do Espírito Santo,
para que também esse lugar da palavra não seja banalizado. Porque o lugar da exposição da palavra, da ministração, também é um lugar sagrado. Então, há temor no meu coração ao mencionar algo, assim que o Senhor permitir, sobre a condição, então, que a igreja se encontra nesses dias, para que esse lugar não seja também adulterado ou também profanado, porque o lugar da ministração e da exposição da palavra é santo. E para compreender melhor essa palavra que nós vamos examinar com alguns versos, profanação ou profanar, é necessário compreender o sentido do que é santo. Não basta entender o sentido da palavra, o que é profanar. Assim como nós iremos rapidamente mencionar junto com essa palavra, é a palavra blasfêmia. E que de alguma forma a igreja em nossos dias está na linha limite, ou se já não ultrapassou, para a prática de uma blasfêmia. E também precisamos compreender o que é blasfêmia, para que eu e você não crie nenhuma barreira com relação a essas duas palavras. E talvez todos nós que estamos aqui e aqueles que estão ouvindo, o diabo possa produzir uma barreira nos nossos corações e somos impedidos de nos arrepender. Então, se nós não compreendermos o que é profanação ou profanar, e não compreendemos o que é blasfêmia, então nós já nos fechamos com relação a essa palavra, e talvez já podemos estar pensando que usar o termo profanação para a igreja é muito pesado, mas não é. Nós vamos ver que não é, e isso pode tocar os nossos corações. Com a ajuda do Senhor, se nós olharmos algumas passagens depois, no livro de Ezequiel, nós vamos ver ali que existe uma dura repreensão da condição de profanação daquela tribo chamada Judá. E a tribo Judá, nós sabemos que é a planta dileta do Senhor, é a planta preferida. Então tomemos cuidado, porque estar reunido somente no nome do Senhor não nos garante nada. Porque Judá era a planta dileta do Senhor. Então essa advertência é para todos nós. É para a igreja nominal, é para o meio chamado evangélico, como se usa, não é? E de uma forma ou de outra é para a igreja. Igreja é composta de todos aqueles que verdadeiramente creram em Cristo, na sua obra, no seu sacrifício. Crê que Ele de fato é o Filho eterno de Deus e que deixou a sua glória e assumiu a forma de homem, esse verbo que se fez carne, foi à cruz, morreu, se fez maldito em nosso lugar, cumprindo assim a vontade do Pai. Então, crer em Cristo, nesse sentido, não é aceitar a obra de Cristo. Eu não estou me referindo a isso, a nossa incapacidade de aceitar. Não quero produzir nenhum debate e tema com relação a isso. Será que o ímpio pode aceitar ou crer? Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que crer pela fé no Filho eterno de Deus, no Verbo encarnado, que foi à cruz, que se tornou maldito, que morreu, que ressuscitou, que está no trono como cabeça do corpo de Cristo e derramou do seu Espírito e nos batizou no corpo de Cristo. Então, somos membros do corpo de Cristo, somos membros da igreja de Cristo. Então, todos aqueles que creem são membros da igreja de Cristo, seja aonde eles estiverem. Então, é para todos nós. Deve haver tristeza, pranto, luto, como nós lembramos uma passagem, reunião anterior, pano de saco e cinza de arrependimento, porque de alguma maneira a igreja talvez esteja realmente de luto. E Deus tem expectativa que ela saia desse luto e possa regozijar no Senhor. Então, todos aqueles que creem pertencem à igreja de Cristo. A questão de eu aceitar esse termo pode ser bem visto, né? Porque aceitamos algumas coisas acerca de Cristo. Então, por isso que eu usei essa palavra aceitar. Então, mais do que aceitar, é aqueles que crê na pessoa
e na obra de Cristo. Não é aqueles que aceitam a Cristo porque Ele fez alguma coisa boa. Isso daí é aceitar um tipo de ideologia. Cristo não é uma ideologia. Eu não aceito a Cristo porque Ele é bom. Eu não aceito a Cristo porque Ele me salvou. Eu não aceito a Cristo porque Ele me curou. Ele pode ter feito tudo isso e fez tudo isso. Então, aceitar, nesse sentido, é diferente de crer pela fé, na obra que Cristo realizou. Então, esses que creram são membros do corpo de Cristo. Então, é para todos nós, sem exceção. Então, nós temos uma repreensão para Judá, que estava também profanando a casa de Deus, o templo de Deus, a planta dileta do Senhor. Então nós podemos estar envolvidos, mesmo estando reunidos no nome do Senhor. Então prestemos atenção em que ponto nós estamos, porque a repreensão é para nós, é para a igreja, nesses dias em que nós estamos vivendo. Um outro ponto que eu quero já antecipar, antes de seguirmos aí na leitura de alguns textos, é que não estejamos preocupados com aqueles que são fiéis também em todos os lugares, tá certo? Para que isso não seja uma barreira de você poder ouvir o que de fato o Espírito Santo deseja falar. Nossa preocupação não deve ser com os fiéis. Irmãos, Deus conhece todos aqueles que são fiéis ao seu nome. Ele os conhece. E Deus está pronto no seu trono para restituir ou para galardoar todos aqueles que são fiéis. Então não se preocupe com isso, porque essa é a pergunta que o diabo lança nas nossas mentes quando esses assuntos são tratados. Nós fazemos a seguinte pergunta: mas você está falando de profanação da igreja, mas e os fiéis? Então essa não deve ser a sua preocupação. Deus conhece os seus fiéis em todos os lugares. E Ele está pronto para recompensar cada um deles. Devemos estar mais preocupados se nós não estamos sendo infiéis nessa questão. E se nós estamos nos julgando fiéis, cuidado, para que você já não tenha sido reprovado. Para que o orgulho não tome o seu coração e você julgue à luz de você mesmo sua fidelidade. Quem diz quem são os fiéis é o próprio Deus, pelo testemunho de Deus, dos homens e de todos. Então, antes de nos julgarmos fiéis, só porque reunimos no nome do Senhor, tome cuidado, para que já não seja reprovado pelo próprio Senhor. Porque fidelidade não está relacionado também a isso. Porque muitos no nome do Senhor estão envolvidos nesta profanação da casa de Deus. E quando há profanação da casa de Deus, há a disciplina e o juízo sobre a casa de Deus. Porque a casa está profanando o nome de Deus. Quando se banaliza a igreja de Cristo, profana o nome de Deus. A profanação existe porque existe na casa de Deus, dentro, não fora, seja ela nominal, seja ela o meio evangélico, seja o que for, porque existe abominações e rebeldia contra a palavra de Deus. E Deus está, nesse sentido, um tanto irritado. São as palavras também do profeta Ezequiel. Talvez você se assuste que Deus não se irrite. Mas nas palavras do profeta Ezequiel, Deus se irritou. Aquele povo produziu, inclusive Judá, produziu irritação a Deus. Deus estava irritado. Irmãos, profetas que não conseguem perceber os sentimentos de Deus, eles são apenas teólogos, intelectuais. E quando muito, filósofos. E isso não serve na casa de Deus. Se eles não percebem quando Deus está irritado, não há caminho para arrependimento.
Também quando não percebe que Deus está alegre para o nosso regozijo e gozo. O fato que nesses dias me parece que Deus de fato está irritado. E a sua ira está acesa, porque profanaram o nome santo do seu Filho. Profanaram o nome santo da igreja, porque a igreja é celestial, como falamos. A igreja não é terrena. E por isso que nesse sentido, então a cristandade está à beira da blasfêmia, que é a palavra que nós vamos buscar entender rapidamente. Profanação e blasfêmia. A blasfêmia contra o próprio Espírito Santo, que ministra, que dirige, que guia a igreja. O Espírito Santo que é o único responsável por produzir unidade de fato. É o Espírito Santo que produz unidade. Qualquer outra coisa fora disso é uma afronta à obra do Espírito. E a pergunta é, em que a cristandade e o meio evangélico têm se apoiado hoje para dizer que está unido? Em quê? Política? Talvez. É isso? A política tem determinado a unidade da igreja? A igreja está na linha limite de blasfemar contra o Espírito Santo. Nesses dias. Então olhe para a sua Bíblia a partir desse verso e vamos seguindo em alguns textos a mais, e que o Espírito Santo então nos dê a capacidade, a ousadia, a proteção do sangue de Cristo e nos dê a voz necessária para esse tempo. Então olha aí o verso 17, nas palavras de Pedro, aí. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, então Deus começou a julgar sua casa, desde quando? Desde o dia em que o Filho do Homem se manifestou. Desde esse dia, Deus começou a julgar sua casa. Então, quando ela se tornou realidade espiritual em Pentecostes, a casa de Deus está sendo sempre julgada. E aqui é claro que há muitos detalhes sobre isso, não é? Porque Deus estabeleceu que em Jesus, né, que Jesus seria o padrão e medida para Deus julgar todas as coisas. É por isso que quando ele veio, ele se tornou juiz. O Pai a ninguém julga, né, mas ao Filho ele confiou todo o julgamento, e porque ele é o Filho do homem. Então sim, ele está sempre julgando todas as suas assembleias, ele está julgando sempre nossas vidas, né? Tudo isso ele está fazendo, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Quando ele julga nossas vidas, ele julga a sua casa. Mas o fato é que esse texto também aponta para uma condição maior, um julgamento maior sobre toda a sua igreja. E se há um juízo sobre o mundo, então esse juízo também vem sobre aqueles que pertencem à casa de Deus. Ai daqueles que não pertencem à casa de Deus, recai sobre eles uma grande sentença de juízo. Veja aí, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim? Então há uma sentença séria para aqueles que nem obedecem ao Evangelho, não é? Uma sentença, na verdade, de condenação eterna. O juízo de Deus para a casa de Deus não é um juízo de morte eterna, é um juízo de purificação, é um juízo de separação, é um juízo de restauração do seu nome, é um juízo de limpeza da sua casa, porque a casa do Senhor se transformou em algo abominável ao Senhor, e por isso que a igreja profana o nome do Senhor. Foram os homens que tornaram a casa de Deus em abominação. Então o Senhor julga a sua casa, porque o seu nome foi difamado. Não é porque os fiéis estão padecendo e morrendo, mas é porque o seu nome
está sendo profanado. Não é porque o nome de fulano, o nome de ciclano, o nome daquela placa, o nome de outra coisa está sendo destruído. É porque o seu nome está sendo profanado. É o seu nome que Deus, é pelo seu nome que Deus zela, e não pelo nome humano. Então há uma sentença nos dois aspectos aí. Então quem será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Abre Isaías 56, uma passagem ali. Isaías 56, deixa marcado a passagem de Pedro. O verso 1 e o verso 2. Isaías 56, verso 1 e verso 2. Está assim: Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar. Está vendo aí? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então veja aí, a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma. Em que sentido? O filho do homem que nisto se firma, aquele que tem consciência da maneira como Deus julga a sua casa e disciplina todos aqueles que pertencem a Ele. A disciplina, o julgar do Senhor, tendo Jesus como padrão, como metro desse juízo, não para condenação eterna, mas para purificação. Purificação das nossas vidas, mas a purificação do nome santo do Senhor na sua casa. Compreende, irmãos? O nome do Senhor sempre é santo. Assim como Ele sempre governou todas as coisas. Ele nunca perdeu o seu governo. Assim como Ele sempre é santo. Mas a necessidade que sua casa seja também santa. A casa dele, a igreja dele, a minha casa. Mateus 21. A minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21. E o livro de Mateus, que está sendo escrito, extrai de Isaías 56 essa frase, logo mais à frente. Por que a minha casa será chamada casa de oração? Mas vós as transformaram, ou transformais em quê? Em lugar de esconderijo. Covil de salteadores, irmãos, irmãs. Transformaram a casa santa de Deus em lugar de esconderijo de ladrões. E não é isto que está ocorrendo hoje? Então essa advertência, queridos irmãos, é para nós. Isso já ocorria nos dias de Jesus. Mesmo que ali ainda havia o templo físico. O templo físico apenas mostrava a realidade espiritual que estava por vir. Porque 1 Timóteo 3, verso 15, vai dizer que esta casa, a qual casa, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. Então, acho que já cessou todas as dúvidas, não é? Que quando falamos de casa de Deus, estamos falando da igreja de Deus hoje. Qual é a casa de Deus? Nós somos a casa de Deus. Não é mais o templo físico. Então, a sentença, queridos irmãos, recai com maior intensidade. Porque não é uma advertência sobre um templo físico, mas é a condição dos membros do corpo de Cristo. E essa casa, que é celestial, porque esse é o caráter, queridos irmãos, da igreja. A igreja não tem um caráter terreno.
Nunca teve e nunca vai ter. E nós estamos tomando aquilo que é santo, porque se ela é celestial, e se ela é espiritual, e ela foi concebida no coração de Deus, então ela é santa. Aos olhos de Deus, Deus vê o fim da sua igreja ou da sua noiva adornada, enfeitada, transformada. É assim que Deus vê, pronta, porque Deus vê a sua igreja santa. Assim como Deus é santo, porque, irmãos, tudo que Ele toca é santo. E essa é a base para compreendermos essa primeira palavra, que está mencionada logo aí no verso 2. Então, olha aí para o verso 2. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de, está aí a palavra, profanar o sábado, porque o sentido do sábado aqui é o dia santo, certo? É o dia santo. Essa é a ideia do sábado. Não estamos falando do sábado judaico, claro que não. Nós estamos falando dele, porque ele é o sábado, ele é o santo. De profanar o sábado, o santo, aquilo que é sagrado, e guardar a sua mão de cometer algum mal. Então, como que nós podemos compreender a palavra profanar? A partir daquilo que é santo. Sim, profanar pode ser insultar. Tantas coisas mostram a profanação. A falta de zelo é uma profanação. Porém, a falta de zelo e de temor é o mesmo sentido, ou aproxima do sentido da palavra blasfêmia. Você já estudou a palavra? Você sabe o que é blasfêmia? Antes de falar assim, não, isso não existe. A igreja não pode blasfemar contra. Aonde está isso na palavra de Deus que a igreja não pode blasfemar? Contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12. Esse capítulo 12 continua na sua Bíblia. Na minha Bíblia e em todas as versões. Ninguém retirou as palavras do Senhor Jesus de Mateus capítulo 12. Ou aquelas palavras são falsas, ou então nós estamos gastando tempo abrindo a Bíblia. Então elas têm que ser verdadeiras, porque se elas não são, então, de fato, nós temos um livro diante dos nossos olhos. Aí estamos colocando em dúvida a palavra de Deus. Mateus 12 está na sua versão. E de todos aqueles que leem a Bíblia. E o Senhor faz uma severa advertência ali, a respeito da blasfêmia, e dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Porque o Espírito Santo é responsável por convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você perder o zelo, o temor contra ele, quem vai te levar ao caminho de arrependimento? Quem vai conduzir a igreja ao arrependimento? E sabe quando nós blasfemamos? Quando nós deixamos de ter zelo pelo Espírito Santo. Quando nós não temos temor pelo Espírito Santo. Perder o zelo e o temor é blasfêmia. Depois você examine a palavra, antes de fazer qualquer tipo de julgamento. Quando a igreja perde o zelo, o temor, ela está à beira da blasfêmia contra o Espírito Santo. E está profanando. Então, o ponto de partida para compreender o que é profanar é ver aquilo que é sagrado. Então, o que é sagrado? O oposto de profano. Profano não é só um estilo de vida libertina, queridos irmãos. Essa não é a melhor maneira de entender a palavra. Profano. A melhor maneira de entender a palavra profano é compreender aquilo que é santo. Ou aquilo que é consagrado. E por isso que a igreja que é celestial,
que está ligada ao sagrado, então a igreja é consagrada. Compreendeu, irmãos? Ela não é consagrada porque você faz algumas coisas. Ela é consagrada por causa do sagrado. E quando nós diminuímos, então, a igreja a algo que é terreno, os irmãos compreendem? Então profanamos. Porque estamos tomando algo que é santo e reduzindo a algo natural e terreno. E isso na Bíblia é profanar o nome do Senhor. E é isso que tem ocorrido hoje, em nossos dias. Reduzindo a igreja simplesmente a algo humano, terreno. Como se os homens fossem totalmente capacitados para fazer o que querem. Isso é profanação à luz da palavra de Deus. E o nosso envolvimento com isso. Antes de examinarem num texto em Pedro, abra comigo em João capítulo 2. No Evangelho de João capítulo 2. É a mesma citação aí praticamente, semelhante à de Mateus capítulo 21. Quando o Senhor está falando então da casa, né, o Senhor fez aquele chicote, começou a tirar ali os cambistas e aqueles que estavam negociando ali na casa de Deus, né? E o Senhor então fala aqui nas palavras de João que eles deviam tirar essas coisas. Mateus não fala. Mateus apenas está falando que a casa de oração, citada por Isaías 56, porque quando fala de casa de oração, esse é o nome do Senhor, certo? A minha casa será chamada casa de oração. Ela não é chamada casa de oração porque nós nos reunimos para orar. Porque o nome do Senhor, já que a casa tem um nome só, o nome do Senhor. Assim como Ele é Emanuel, né? Deus conosco. Ele é o Salvador. Ele é o Cristo Jesus, Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus. Ele é a casa de oração. Porque oração fala de intercessão. Oração fala daquele que intercede por nós, que liga céu e terra. É o nome dele. Não é? Ele não é o sumo sacerdote que interliga por nós, intercede por nós? Casa de oração. Outra palavra bonita é casa de comunhão. E também não é comunhão apenas uns com os outros. É casa de comunhão com nosso Pai Celestial. Casa de oração. Porque o Senhor nessas passagens, Ele está atribuindo a sua casa e a casa de seu Pai. Casa de oração. E se você unir o assunto casa, você vai ver a beleza da casa de Deus. Mas hoje há para nós uma advertência. Então olha aí para João capítulo 2, o verso 16. Olhe para a sua Bíblia e veja como que João coloca então essas palavras. Lembre-se que estamos falando a respeito do que é profanar. E já vimos então que a nossa base é ver aquilo que é santo. Então, a falta de temor e de zelo nos coloca numa linha perigosa de blasfemar contra o Espírito Santo e de profanar o nome do Senhor. Um outro sentido, quando isso ocorre, é que a casa de Deus passa a se misturar. E esses textos aqui deixam isso muito claro. Porque ali estavam os cambistas, certo? Fazendo negócio na casa de Deus. Então aquilo que era santo, né, estava sendo usado para negociações ilícitas. Então se tornou um lugar de esconderijo para aqueles ladrões. Assim como hoje tem se tornado um lugar para ladrões se esconderem. Eu vou usar um termo mais claro, se alguém não está compreendendo ainda. E por isso que eu falei que há zelo e temor no meu coração em falar algumas coisas aqui. A lavagem de dinheiro
ela ocorre hoje naquilo que deveria ser o lugar santo. E tem se usado para lavar dinheiro ilícito, sujo. É a mesma coisa que o Senhor está falando ali em Mateus 21. É a mesma coisa que o Senhor está falando aqui em João capítulo 2. E não é, queridos irmãos, não é? Não se tem usado o nome do Senhor para fazer essas abominações? Ou que nome menor você pode dar a isso? Se não é abominação, se não é falta de zelo daquilo que é santo e sagrado aos olhos do Senhor. Transformaram a casa de Deus em lugar de lavagem de dinheiro, esconderijo de ladrões, de pastores fraudulentos, que roubam o templo, que roubam o Senhor. Nós não estamos falando da negociação e do interesse de dinheiro apenas por aqueles que cobram 90 mil, 80 mil pelos shows de música, por pastores que cobram 30, 40 mil para pregar a palavra. Nós estamos falando da mistura política, que é abominável aos olhos do Senhor. E essa mistura entrou no lugar santo. Estude Ezequiel e você vai ver se aquele quadro não pode ser transportado para hoje. Porque nós estamos assistindo isso. E muitas vezes, eu e você, como membros do corpo de Cristo, estamos sendo cúmplices e participando com tudo isso. As obras das trevas. A casa de Deus é o lugar santo, onde está o nome de Deus. A igreja é celestial, o caráter da igreja é espiritual. E ela foi transformada nesse lugar, em nossos dias. Mistura. Não é apenas aquilo que Timóteo fala, grande é o ministério da piedade, grande fonte de lucro é o ministério da piedade, porque alguns utilizam desse ministério para ganhar dinheiro. Não é só disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquilo que o Espírito Santo reprovou severamente e causou um dano na igreja até os dias de hoje, quando a igreja genuína, limpa, pura, verdadeira, se uniu ao Estado. Aquele ato teve imediatamente a reprovação do Espírito Santo, na mesma hora. E nós colhemos os frutos dessa mistura. Agora, pelo menos aqui no Brasil, a igreja simplesmente está inundada naquilo que é Estado, política. Não só dos profetas gananciosos, mas de toda a cristandade e do meio evangélico, que se infunde, talvez em um partido chamado direito, partido de direito. Transformando o que é santo, queridos irmãos, em um partido político. Ou não é isso que tem ocorrido em nossos dias? E por isso que eu disse que há temor no meu coração, ao falar disso aqui. Só que a palavra deixa muito, muito, muito claro, que quando isso ocorre, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Se você ler Ezequiel, talvez nós não vamos poder ler. Se você ler Ezequiel capítulo 8, 9, 10 até o 12, você vê o Senhor tendo que sair do templo. Porque as abominações não estavam fora, mas estavam dentro do templo. E lá é dito que eles estavam chorando a Tamuz. E Tamuz é uma divindade babilônica. Irmão, será que hoje não há uma adoração a uma divindade política? Ou várias? O problema de Ezequiel ali, do capítulo 8 até o 12, em que a glória do Senhor se retira do templo, é porque havia ali idolatria.
Assim como a idolatria hoje de políticos, de partido. Como se eles fossem a esperança da restauração do que? Da igreja. Essa tem sido a nossa esperança? Que um simples partido vai restaurar a vida da igreja? O que muda o mundo é a condição limpa e pura da igreja, não envolvida na imundícia da política. Mas ela deposita a esperança em um determinado partido. Com expectativa que isso vai mudar a condição da vida espiritual da igreja. Uma igreja que se rebela contra a palavra. Que restauração pode haver? Se ela se opõe contra a palavra de Deus. Como nós falamos, queridos irmãos, há fiéis em todos os lugares. E Deus sabe aonde eles estão. Então não se preocupe com eles. Tem se reduzido o que é santo a coisas imundas. Isso é profanar o nome do Senhor. Entende? Compreendeu o que é profanação? Quando você toma aquilo que é sagrado aos olhos de Deus e reduz a nada, a zero. Então, esse verso 16 do capítulo 2 de João está assim. E disse aos que vendiam as pombas. Então, essa expressão agora não está em Mateus. Ela é de João. Tirai daqui. Tirai daqui. O quê? Estas coisas que acabamos de mencionar. Porque nós temos aqui mistura. Tirai daqui estas coisas. E começa sim por nós. Começa pela vida de cada um dos membros do mesmo corpo da igreja. Começa talvez renovando sua mente pela palavra de Deus, não pela política. Tirai daqui estas coisas. Porque, irmãos, são estas coisas que crucificaram o nosso Senhor. Ou não foi? O poder político na cabeça de Herodes. O poder religioso nas mãos dos sacerdotes. Ele se une junto com os escribas. Profetas intelectuais. Que nunca viram o Senhor, nunca viram Deus, nunca tocaram Deus. São conhecedores externos sobre Deus. Eles se unem. E vão com aquela tumba de soldados romanos. Para prender o Senhor. Para crucificar o Senhor. O Senhor da glória. E agora a igreja se une a estes, como se esse fosse a esperança de restauração. É isso que tem acontecido hoje. Dias de luto, de pano de saco, de cinza nas nossas cabeças. Como nós falamos, todos nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja tem vivido isso aqui no Brasil. Ela tem visto na palavra de Deus motivo de tropeço, rocha, pedra de escândalo. E o Senhor está nos advertindo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Brasil. Ai de ti, Cafarnaum.
Ai de nós que recebemos uma herança tão rica da palavra de Deus e transformamos a palavra eterna, a palavra limpa, pura, em filosofia. Pastores melhores de renome usam da psicologia e abandonam o Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Tirai daqui estas coisas. Tirai daqui essas coisas. Para que o Senhor reavive o teu povo, o povo dele. Tirai daqui essas coisas e não façais. Então, veja aí, da casa não é sua. Da casa de meu pai. Casa de negócio. Agora veja o verso 17. Então algo acendeu na memória dos que estavam ali, dos discípulos. Lembraram-se os seus discípulos, que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da casa de Deus deveria, com urgência, nos consumir. Porque se Deus zela pelo seu nome, a sua casa também deveria zelar pelo nome santo. Esse é um zelo que deveria nos consumir. Porque quando não nos consome, então você tem 1 Pedro 4,17. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Porque ela perdeu o temor, porque ela perdeu o zelo das coisas do Senhor. Agora abra comigo rapidamente, para nós concluirmos aí, no livro de Ezequiel. Abra uma passagem primeiro em Jeremias, capítulo 33, e depois, então, o livro de Ezequiel. Jeremias 33, o verso, vamos ler a partir do 32. Então aí nós temos aí Jeremias, profeta, um único profeta solitário em meio de não só um povo, não só uma geração, mas na verdade no meio de uma geração de profetas corrompidos. Esse é o quadro que Jeremias capítulo 32, Jeremias, tá certo, capítulo 32, verso 32. Então observe aí. Então Jeremias está no meio, aí, não só de um povo misturado e contaminado, mas ele está no meio de profetas, aí, que estão difamando o nome do Senhor. Esse é o contexto de Jeremias. E há uma advertência, então, da parte de Jeremias para Israel, mas não somente para Israel, mas também para Judá. Veja o verso 32, então, do capítulo 32. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, e não só os filhos de Israel, como nós falamos, e os filhos de Judá. Porque Judá mostra, ou fala, da planta dileta do Senhor. Do preferido do Senhor Judá. Para que me provoquem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, veja a corrupção aí, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, viu? O que mais? Os seus profetas, o que mais? Como também os homens de Judá, especificamente. Ele aponta como os homens de Judá. E moradores de Jerusalém, lugar que deveria ser lugar celestial. Lugar da glória de Deus, onde estava o templo, a casa de Deus. Então veja a corrupção. Agora olha o verso 33. Viraram-me, viu? Esse me pessoal. Viraram-me as costas, e não o rosto, porque viraram as costas. Ainda que eu, começando de madrugada, olha a herança que nós recebemos, nós aqui do Brasil.
os ensinava, eles, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. O que mais? Verso 34. Antes puseram as suas, veja aí, abominações. Abominações. Na casa, então veja essa expressão de Jeremias, ela é interessante. Na casa que se chama pelo meu nome. Vocês colocaram abominações aí. Porque vocês não guardaram meus ensinamentos. Vocês foram rebeldes contra eles. Vocês colocaram as abominações dentro da minha casa. Casa que leva o meu nome. A casa não levava o nome de Judá. A casa levava o nome de Deus. A igreja transporta na terra o nome de Cristo. O nome de Deus. O nome de Jesus. E foram colocadas as abominações aí dentro. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Viu o sentido, queridos irmãos? Eles praticaram a abominação naquilo que é santo. Então eles estão profanando a casa e o nome de Deus. Agora no livro de Ezequiel 44, nós não vamos ler os versículos que eu havia mencionado, depois os irmãos podem ler com calma, que começa no capítulo 8 até pelo menos o capítulo 12, onde você vai ver a menção da glória subindo ao monte, porque ela saiu de entre os querubins. Os querubins é o lugar onde estava a arca da aliança, lembre-se? A arca, o propiciatório com os seus querubins, o lugar da glória, da presença de Deus. Ele sai, você vai ver esse movimento, ele sai de dentro deste lugar, ele vai para fora na porta, ele vai para o ato, ele retorna, como que querendo permanecer ali, mas os homens não querem, porque os homens estão idólatras, estão chorando a Tamuz, é encontrada a deusa do ciúme, então você pode ler com calma depois, como que os homens expulsando a glória do Senhor. Toma o teu lugar de governo. E você vai ver aqueles homens, ancião, sacerdotes, expulsando para fora. Saia para fora. Porque não queremos o Senhor. Nós queremos o nosso governo. Nós queremos nossa divindade. Nós queremos o nosso político, que se associa, não sei porquê, ao meio evangélico. Eles choram a Tamuz, uma divindade, e adoram. E aqueles anciãos expulsam para fora a glória do Senhor. E aí você vai ver a partir do 12, Deus passa a ser um Deus do céu, não mais da terra, porque a glória do Senhor se foi. A presença do Senhor não está ali, o templo está ali, as coisas estão ali, mas a glória não está. Deus do céu. E só no capítulo 40 de Ezequiel, você vai começar a ver o retorno da glória, por causa do arrependimento, e a restauração do templo. Porque não existe restauração sem a presença gloriosa do Senhor, sem Ele sendo o cabeça sobre a sua igreja. Não existe restauração. Então, no capítulo 40 de Ezequiel, você tem o retorno. Então, no capítulo 44, que é onde nós vamos abrir, você vai ver que essa glória de alguma forma enche ali, de novo, o templo. Então, abra lá no capítulo 44, e há uma severa advertência, mesmo essa glória retornando, então, para o lugar que é devido, né, o seu lugar de governo, como nós cantamos. Olha o verso 4. Está assim, Ezequiel 44, verso 4.
Depois me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Se você for depois, você faz isso, no 12, você vai ver que essa glória saiu dentre os querubins e foi até um alto monte. Em outras palavras, saiu do templo, saiu de Jerusalém. Não está lá mais. E aqui ela retorna. E no retorno, queridos irmãos, agora o Senhor vai fazer a advertência para a casa de Israel e para Judá. Mesmo o Senhor retornando, porque houve arrependimento. Agora ele vai dizer, quem são os fiéis? E quem são os que vão servir na casa de Deus? E os que não vão servir na casa de Deus? Não importa se eles são profetas, se eles são sacerdotes, reis. Então ele vai fazer uma advertência. Porque agora ele vai introduzir o serviço limpo e puro na casa de Deus. Ele vai restaurar a casa, vai restaurar o caráter, ele vai limpar, tirar daqui essas coisas. E aqueles que não servem, não servem. Alguns vão servir sim, para porteiro, nada mais. Então olha o verso 6. Aguente mais um pouquinho para poder concluir essa mensagem nessa manhã. Verso 6. Dize aos rebeldes. Agora preste atenção. Aos rebeldes. Então, não são todos rebeldes. Viu? Por isso que eu disse no início, não se preocupe com isso. O Senhor sabe quem são os seus fiéis. Para que isso não crie em você uma barreira, ou você seja crítico. Né? Você está exagerando. Você está falando dos cristãos, você está falando da igreja, você está falando que todos estão errados. Não é isso que eu estou falando. Deus sabe onde estão os seus fiéis, em todos os lugares. E nós somos cristãos e membros do corpo de Cristo. E estamos incluindo nesse luto do Espírito Santo. Dizem aos rebeldes a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas, novamente aí, uma palavra muito usada no livro do profeta Ezequiel, é abominação, junto com a palavra profanação. Se você estudar o livro, você vai ver que essas duas palavras acompanham e andam juntas. Então, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Agora preste atenção no verso 7. Está assim, porquanto introduzistes, veja aí, lembre-se das palavras do Senhor em João, tirai daqui estas coisas. Então os rebeldes da casa de Israel, eles introduzistes, estrangeiros, agora ver duas expressões, incircunciso de coração, certo? E incircunciso de carne. Porque para nós, queridos irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo como incircunciso de coração. Mesmo que Cristo, quando foi à cruz, e Gálatas vai dizer que Ele é a nossa circuncisão, porque o seu sangue foi derramado, o nosso coração, quando anda na carne, ele se torna um coração incircunciso, na experiência da vida do cristão. Fomos circuncidados, mas não andamos no espírito, e andamos na carne, incircunciso de coração. Outra matéria para você estudar, porque incircuncisão tem esses dois lados na Bíblia. Não é só a circuncisão no sentido, então, da obra que Cristo fez e derramou o seu sangue, e nele nós fomos circuncidados. É a vida no espírito ou a vida na carne. É o assunto da incircuncisão. Por isso que aqui você tem a incircuncisão de coração. Os que andam na letra, sem a dependência do Espírito Santo, eles são incircuncisos na carne e no coração. Porque eles andam na letra e não em novidade de vida, guiados pelo Espírito. Então,
incircunciso de carne. Seguindo aí, para estarem aonde que eles foram introduzidos? Irmãos, olhem para a sua Bíblia. Peço que o Senhor examine sua mente, seu coração. Isso aqui não ocorreu aqui só não. Porque não foi introduzido na casa de Deus incircuncisos, estrangeiros. Não foi? Políticos, incrédulos, não crentes. Políticos que usam o púlpito são ímpios. E talvez você ouve. Pastores que se dizem pastores que são ímpios. E talvez sejam julgados e estão sendo condenados, porque eles não são pastores, eles são lobos. E talvez você siga. Talvez você compatue com isso. Irmãos, isso não é perseguição contra cristão, não. Isso é obra do diabo. Isso é obra do diabo. O cristianismo não está sendo perseguido, não. Ele está vivendo a condição de prostituição. É isso que ele está vivendo. O que existe, perseguição política. Perseguição política não é perseguição de cristão. Partido de direita não é ser cristão. E aqui entra a blasfêmia. Sabe por quê? Porque a unidade é do Espírito, não é? Efésios 5. A unidade não é do Espírito? Hoje nós temos então budismo, catolicismo, evangélico, cristandade, espírita, candomblé, judaísmo, no mesmo balaio. Tudo diferente, não é? Existe união? Sabe aonde eles estão se unindo? No partido de direita. Isso é o que para você, queridos irmãos? Qual nome você dá a isso? O ponto de união se tornou um partido? Sendo que a união é promovida pelo Espírito. Isso é o quê? É blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque eles acham num partido um ponto comum para se unir. Aquilo que não tem união. Queridos irmãos, abra os seus olhos. Se arrependa. Peça misericórdia do Senhor pelo povo de Deus. Porque nós somos o povo de Deus. Se isso não é luto, queridos irmãos, o que é? Se isso não produz choro no seu coração, se a igreja não chora por causa disso, o seu coração está pedrificado. Que o Senhor tenha misericórdia, deveria ser o nosso clamor. Porque em Mateus 12, eles estão dizendo que o que o Senhor está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo por meio de Jesus, era atribuído a Beelzebu, ao diabo. Agora estão dizendo que um partido é capaz de unir todos esses povos, todas essas religiões. É por isso que Apocalipse fala daquela mulher, e dessa mulher nasce o filho varão. E o filho varão é os fiéis. Porque a mulher fala da totalidade desse misto. E agora acho que simplesmente a política tem poder para fazer esta união. De novo, nós temos então a profanação. Porque quem une é o Espírito Santo. Então, seguindo aí, já vamos concluir. Então, verso 7. Porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne,
para estarem no meu santuário, para profanarem, está aí a palavra. Profanar em minha casa, quando, veja a expressão minha casa, né, novamente, quando ofereceis o meu pão, a minha casa, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança, quebrando a aliança, quebrando o governo de Deus. Compreende, irmãos? Tenha mais um pouco de paciência, porque penso que isso tem uma extrema urgência e importância. Então você tem aí minha casa, meu pão, violaste a minha aliança. E a igreja está tentando fazer o quê? Outra aliança. Não é, irmãos? Ela está fazendo uma aliança política, quebrando a aliança que o Senhor fez. E ela já construiu essa aliança política. Quebraram a minha aliança. Romperam com o meu governo. Toma o teu lugar de governo entre nós. Violaste a minha aliança com todas as vossas, novamente, abominações. Então você viu aí a palavra profanarem e novamente a palavra abominação. E o último verso aqui nós encerramos, então. O verso 23 desse mesmo capítulo. Para os irmãos perceberem, então, o sentido dessa palavra. Então, resumidamente, falamos a respeito do que é profanação, que é transformar o que é santo em profano ou imundo, né? E a blasfêmia, que é você, então, perder o zelo de Deus. É o sentido simples da palavra. Quando perdemos o zelo da casa de Deus, do nome de Deus, né? Então, por isso que elas caminham juntas. Agora veja o verso 23, como esse verso vai trazer luz, e ele é extremamente importante. A meu povo ensinarão, agora veja aí, porque isso não ocorre hoje, nos dias de hoje. Hoje não há discernimento, né? Então veja aí, a meu povo ensinarão. Quem vai ensinar? Profetas que conhecem o coração de Deus. Não são teólogos intelectuais. Profetas ensinarão aqueles que conhecem o coração de Deus. Porque ele vai falar de discernimento aí. A meu povo ensinarão a distinguir. Está vendo aí? Está falando de separar. Distinguir. Entre, então veja aí, o santo e o profano. Está vendo a palavra aí? O santo e o profano. Ele está falando, eles vão aprender a distinguir, separar, porque não há relação. Mas o povo misturou e tornou aquilo que é santo em profano. Essa palavra santo, ela tem o sentido de consagrado mesmo. Lá em Pedro cita um texto, sede santo porque eu sou santo, né? Tornai-vos, pois, santos. A palavra ali é ágios, que é consagrado. A palavra lá para santo. Consagrado. Tornai-vos, pois, consagrado, santo. Como? Vivendo e andando no sagrado. Isso é consagração. Então é o meu sentido da palavra santo. Santo e profano. E farão discernir, está vendo aí? Discernir. Então distinguir, tirai daqui essas coisas. Separe o que é santo e o que é profano. O que mais? Entre o imundo e o limpo. Por causa das abominações. Discernimento do que é puro, do que é impuro. Nesses dias. Há mais coisas para falar a respeito disso. Mas vamos ficar com estas palavras aí. Na expectativa que o Espírito Santo, então, ministre à igreja. A todos nós e à igreja do Senhor. Uma advertência nos dias que nós estamos vivendo. A profanação da igreja, porque ela é santa. Compreendeu? E ela é celestial.
e o seu caráter espiritual. Que o Senhor abra o nosso entendimento e aumente nosso zelo pela casa de Deus. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Te suplicamos ao Senhor pela tua bondosa mão sobre nossas vidas. Nos conduz ao Espírito Santo em arrependimento, em pranto, em choro, porque aqui estamos nós como teu povo e que devemos levar o teu nome santo. Nos ajuda, ó Senhor, como igreja nesses dias. Restaura, ó Senhor, a tua igreja. Reavive, Senhor, a tua obra. Separe aquilo que pertence a ti, aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é imundo e aquilo que é limpo. Assim te pedimos que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Que não haja rebeldia contra a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos colocamos diante de ti. Dependemos da tua misericórdia. Dependemos do teu Espírito, ó Deus. É o que nós te pedimos. É no teu nome que nós oramos. Confiantes que a tua palavra atingirá os corações dispostos a te obedecer. Obrigado, Senhor, por essa manhã. É no teu nome que nós oramos. Amém.